Durou mais de 480 watts de eletricidade dentro da minha casa. Saiu instalando tudo, queimou a máquina de lavar. E por 5 minutos, se eu estivesse embaixo daquele chuveiro, eu teria morrido. Porque toda aquela descarga teria caído em mim. E eu disse mais uma vez: tu falhou, Satanás, não adianta. Não adianta, a gente não sabe o que é uma colheita. Desde que eu voltei de Manaus, o meu nervo ciático, fui atacado no nervo ciático. E ontem eu preguei, a gente prega com uma dor nessa perna terrível. Mas eu estou aqui por causa de Jesus, gente, não é por causa de nada. E a gente às vezes chega na igreja, a gente assim, hoje eu vou estar orando, vou buscar, e aí tu entra aqui, tu faz uma guerra para animar vocês, como se vocês sentassem aí e ficassem dependendo só de mim para o culto acontecer. E não pode ser assim. Às vezes eu me agacho assim para aliviar a dor. Então eu quero que vocês comecem a aprender a dizer que o culto é um serviço. Olha para o teu irmão e diga assim: o culto é um serviço, meu irmão. Tu veio aqui nessa noite para servir. Diga para ele: tu veio aqui para servir e não para ser servido. Então quando você busca a Deus, ora a Deus, quando você clama a Deus lá embaixo, quando você levanta as mãos, você está me ajudando a apóstola, ajudando todo mundo, e o céu vai se abrir mais fácil, e o milagre vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Mas não é fácil nos aproximar do Senhor. Por isso que o Senhor ordena que a gente precisa se aproximar dEle. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou entregar para vocês. Hoje todos vocês vão ganhar o trigo no encerramento de Pentecostes. Vocês serão tremendamente abençoados. Mas eu quero que o Charles coloque ali na tela para mim, Atos capítulo 10, a partir do 9. Você tem Bíblia aí ou não? Abre o celular aí, Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. Uma palavra que o Senhor falou muito no meu coração. Diz assim: no dia seguinte, Atos capítulo 10, do 9 em diante. No dia seguinte, quando eles se aproximavam da cidade, Pedro, diga comigo, Pedro, subiu ao terraço para orar. Era meio-dia. E diga comigo, ele tinha fome. Vamos lá, diga comigo, ele tinha fome. E quando ele preparava o almoço, ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos. O que ele viu, gente? Eu quero dizer para você que toda grande mudança na nossa vida, todo milagre na nossa vida, tudo aquilo que nós desejamos do Senhor na nossa vida, começa num momento, levanta a mão e diga, começa num momento, em que você consegue enxergar os céus abertos. Enquanto você não conseguir enxergar os céus abertos, você terá dificuldade de entender o que Deus está fazendo. Por isso que tem pessoas que olham, Senhor, abre os céus, abre os céus. E eu tenho essa certeza que cada momento que eu me movo, cada momento que você se move, bota a mão no ombro do teu irmão e diga assim para ele, meu irmão, bota a mão, olha para ele e diz assim, meu irmão, você precisa ter facilidade de enxergar os céus abertos. Diga, porque quando o céu se abre, é que uma grande resposta está chegando para a sua vida. Aplauda ele bem forte. Ele disse, ele viu os céus abertos, mas olha o que ele vai ver. Ele viu um grande pano. O que ele viu, gente? Não ouviu o que ele viu? Um grande pano. E ele viu um grande pano pendurado pelos 4 cantos, descer naquela laje. Ele estava orando numa laje, desceu naquela laje no chão, e quando abriu aquele pano, ele viu toda a espécie, diga comigo, toda a espécie de animais da terra, répteis, aves do céu. E uma voz disse para Pedro, Pedro, levanta, mata e come. O que a voz falou com ele, gente? Pedro, faz o quê? E Pedro olhou para o Senhor e disse lá no versículo 11, nunca. O que ele falou para o Senhor? Não, mais alto, o que ele falou para o Senhor? Nunca, Senhor.
declarou Pedro. Jamais comi na minha vida qualquer coisa que fosse impura ou imunda. E a voz tornou-lhe a dizer: não considere, Pedro, impuro aquilo que Deus tornou limpo. E a mesma visão se repetiu 3 vezes, até que o pano foi de novo puxado para o céu. E Pedro ficou pensando, diga comigo, Pedro ficou o quê? Pensando naquilo. O que quer dizer isso? O que queria dizer semelhante àquela visão? O que eu deveria fazer? Queridos, você precisa entender algo se você quer viver o sobrenatural de Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher de fato desatada, no crescimento, que nem nós fizemos, terminou a conferência, é tempo de avanços, diga comigo, é tempo de avanços. Mas se você quiser avançar no grande propósito que Deus tem na tua vida, você vai precisar deixar de ser um crítico. Você vai ter que abandonar alguns pensamentos, algumas ideias que você carrega na sua mente de religiosidade, de olhar para algumas situações que Deus faz e dizer assim: não, isso aí não é de Deus. Isso aí que está acontecendo agora não é do Senhor. Eu não concordo. Quem é você para concordar ou discordar daquilo que Deus está fazendo? A igreja desse tempo, algumas igrejas que não entenderam esse tempo, e não entenderam a visão que Deus tem revelado, vai ser uma igreja religiosa. Estou falando de nós, de todo o mundo. Vai ser igrejas religiosas que ficam analisando se aquilo que Deus está fazendo é dele ou não é. Não pode, eu não vi, eu acho que não é. E Pedro entrou nessa vibe também. Não, mas eu não entendo. Sabe a Bíblia? Diga comigo, a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia é o único livro que a gente lê tendo o autor dela do lado da gente. Você não entendeu? A Bíblia é o único livro que a gente prega e está do lado da gente aquele que revelou ela, aquele que inspirou pessoas a espregar ela. Então eu quero dizer para você que Jesus está aqui e Ele é o autor da palavra. Ele está dizendo: aquilo que eu falei é simples, é o que eu falei. Não fique tentando inventar coisas ou tentando procurar outras respostas. Você precisa aceitar o que Jesus está fazendo nessa geração. Ei, tem alguém aqui para se expressar? E eu fiquei pensando, às vezes Deus não faz mais na vida de algumas pessoas. Você vai em seminário, você vai em congresso, você vai em tudo que é lugar, e você diz: por que Deus não faz? Porque você é racional, você se tornou uma pessoa racional demais. Eu me lembro na primeira vez que eu entrei na igreja, na primeira vez que eu cheguei na igreja na minha vida, eu saí bravo daquele culto com aquele pastor, porque eu disse: esse pastor falou um monte de coisa que não é desse jeito, porque eu não aceito o que esse pastor está falando, ele está falando para mim, sabe por quê? Porque nós somos racionais, e a gente muitas vezes quer explicações espirituais, a gente quer a revelação além da revelação. Não, Pedro, eu quero uma outra revelação além dessa aqui, eu quero uma outra revelação. E ele rejeitou aquilo, e Pedro ficou a pensar: o que quer dizer isso? Mas é isso que eu quero dizer, Pedro, que eu vou começar a fazer coisas no meio da igreja que vocês não vão entender. Lembra da palavra que Jesus prega? Lembra da palavra da célula? Nós precisamos começar a aprender a ouvir a palavra com um ouvido de discípulo, e não ouvido de pessoas que não entendem ainda. Porque Jesus disse que o verdadeiro discípulo, ele vai ouvir, vai entender, ele vai perceber, ele vai conseguir entender o que Deus está fazendo, e você não vai barrar o que Deus está fazendo. Deus vai usar hoje, eu sempre digo, né? Hoje você olha para Pelotas, você entra em alguns bairros que tem igrejinha pequenininha, igrejinha grande, todas as igrejas estão cheias. É porque Deus está fazendo algo novo. Levanta a mão e diga: Deus está fazendo algo novo. E aquele que está racionalizando menos é o que vai viver o mais. Se Deus disse que vai fazer um milagre da tua vida, levanta a mão e diga assim: ó, se Deus disse que vai fazer um milagre da minha vida, Ele vai fazer, ponto, acabou.
Se Ele diz que vai prosperar você, Ele vai prosperar, ponto e acabou. Diga glória a Deus. Agora, se você ficar racionalizando, mas não é bem assim, isso aqui que Deus mostrou não é bem assim, isso que o apóstolo está fazendo na igreja não é bem assim, isso que Deus fez lá não é bem assim. Quem é você para dizer isso? Nós precisamos aceitar aquilo que Deus está fazendo. Se eu não aceitar aquilo que Deus está fazendo comigo, Ele não vai terminar a obra. O problema é que às vezes eu não aceito nem aquilo que Ele está fazendo comigo, e eu não aceito nem aquilo que Ele está fazendo no outro. Aí eu me perco no meio do caminho. E Pedro entrou nesse momento em que ele ficou assustado com aquilo que estava acontecendo. E nesse momento em que ele estava preocupado, homens, diga homens, mandado por Cornélio, chegaram na casa dele, bateram na porta dele, e eles perguntaram: é aqui que mora um homem chamado Simão Pedro? Entretanto, enquanto Pedro estava enquanto ele estava o quê? O irmão bota a mão no ombro dele e diz assim: para de ficar cismado com o que Deus está fazendo. Diga para ele que está na hora de você despertar. Para de ser menos crítico. Para de ficar preocupado com o que Deus está fazendo no outro, porque Deus não faz só na vida de um. O que Deus faz na vida de um, Ele vem fazer na vida de todo mundo. O milagre de Deus não é exclusivo da igreja. O avanço da igreja não é só para outra igreja, é para todos nós. Mas olha para o teu irmão e diga para ele: para de ser cismado com aquilo que Deus está fazendo. Pode aplaudir, não tem problema. Não ponha limites. Bate assim: eu não posso colocar aquilo que Deus está fazendo. Senão a gente vai orar aqui, a pessoa vai ficar se desgastando orando, e você aí cismado, e nós cismado no banco pensando coisas que não era para estar pensando. Perdemos o milagre, perdemos o avanço, perdemos o crescimento. E aí bateu na porta e vieram aqueles 3 homens. Pedro cismado com a visão, o Espírito Santo então disse para ele: Pedro, vieram 3 homens à tua procura, desce lá. Ele estava na parte superior, desce lá e vai ao encontro deles e acompanha eles, não fique receioso. Olha, você está entendendo o que Deus está trabalhando aqui na vida de Pedro, pastor Sérgio? Ele estava trabalhando com alguns sentimentos em Pedro, que poderiam impedir o crescimento dele. Primeiro, ele trabalhou na vida de Pedro não aceitar a visão. Ele está trabalhando com a cisma de Pedro. Ele estava enxergando em Pedro algumas situações, alguns sentimentos que poderiam impedir Pedro de ser o que ele queria. Às vezes tem pessoas na igreja que elas não rompem naquilo que Deus tem para elas, porque elas ficam cismado. Sai da igreja domingo cismado, mas não, eu acho que isso que aconteceu não é assim, então você vai ficar assim. E agora Deus disse para Pedro: não fique receioso. Tem gente que fica receioso demais. Os milagres de Deus, levanta a mão e diga: os milagres de Deus é para aqueles que têm o coração aberto. Se o céu se abrir, é Ele que vai falar, é Ele que vai mandar, e é Ele que vai fazer acontecer, porque dele, Ele e para Ele são todas as coisas. Ei, você sabe? Diga: todas as coisas são para Ele. Você está entendendo isso? E ele está trabalhando o Pedrão lá, dizendo: Pedro, eu tenho algo para revelar para a tua vida. Mas Pedro, eu estou te vendo que tu é um religioso, tu ficou encruado no meio do judaísmo aí, com as tuas retóricas. Pedro, mas eu leio a Torá. Ok, Pedro, mas eu tenho algo maior para fazer. Eu não te chamei para ficar preso. Pedro, não fique receoso, fui eu que mandei eles. Então Pedro, versículo 21, diga comigo: então Pedro desceu e apresentou-se.
Você pode dizer bem alto essa frase? 1, 2, 3. O que ele fez? Não, primeiro ele desceu. Tem hora na nossa vida que a gente está num nível tão alto e não percebemos que a gente não quer mais descer. Eu já ouvi pessoas falando algumas coisas, dizendo assim: vai ter algo na igreja, uma grande coisa, aquela pessoa que vai vir ali, ela é igual a eu, aquele outro lá não é, porque a gente fica desprezando o que Deus manda para mover. Tivemos um mover lindo esse final de semana, desde sexta-feira aqui, onde foi extraordinário o que Deus fez. Mas tem alguns receosos, tem alguns que ficam pensando: não, para quê? Tem hora que a gente tem que fazer que nem Pedro, descer um pouquinho, fazer que nem ele desceu. A Bíblia diz que ele desceu e apressou-se. Diga comigo: ele desceu e apressou-se. Bota a mão de novo no ombro do teu irmão, diga assim para ele, olha para ele e diga assim: Deus tem pressa. Essa foi a palavra onde final esse sábado, né? Diga para ele: Deus tem pressa. Diga: você não está entendendo que a gente ainda está em Kairós. Diga para ele, diga para o teu irmão aí, gente, não é para mim, bota a mão no ombro, diga: a gente está em Kairós, nós estamos vivendo um tempo de aceleração profética, e Deus tem pressa para usar você, meu querido. Deus tem pressa para usar a sua vida. Mas enquanto você tiver com receios no seu coração, enquanto você ficar cismado, com aquilo que Deus está fazendo, enquanto a gente criar cisma das coisas, a gente está impedindo de Deus realizar o grande milagre na nossa vida. Porque eu posso vir aqui pregar, botar outro pastor pregar, botar outro, mas povo cismado, gente cismado não vive o milagre. E ele está trabalhando com o seu melhor discípulo. Jesus está trabalhando com o seu, porque Jesus sabia, diga: Jesus sabia o que Pedro iria fazer. E ele disse: Pedro, para de ficar receoso. Então Pedro, diga: Pedro desceu depressa e apresentou e disse: eu sou o homem. Chegou para aquele estado e disse assim: eu sou o homem a quem vocês estão procurando. O que querem de mim? Tem uma coisa que eu amo muito, quando eu chego em qualquer ambiente, que está o apóstolo Wagner, está o apóstolo René, eu sempre dou um jeito de ir lá: apóstolo, eu estou aqui, o que o senhor precisa de mim? A gente precisa se apresentar, a gente precisa se posicionar. Tem gente que fica assim: não, mas se não me chamar, mas se não me disser, eu vou ficar aqui porque eu não sei o que eu faço. Não, tem hora que você tem que se apresentar no posicionamento que Deus te deu. Está na hora de você sair, ficar ali, a retaguarda, escondidinho. Deus disse: vai lá e te apresenta. Se tu não te apresentar, as coisas não vão acontecer. Isso chama-se posicionamento. Diga: posicionamento. E ele disse: o que é que vocês querem de mim? E eles disseram: Cornélio, o oficial romano, homem justo, temente a Deus, que granjeou um bom testemunho junto de toda a nação judaica, recebeu uma instrução de um santo anjo para te convidar a ir à sua casa, porque ele sabe que tu tens uma palavra para levar até a sua casa, e ele está disposto a ouvir aquilo que tu tiver para dizer. Olha que tremendo. Gente, às vezes Deus está esperando que a gente vá até, porque tem muita gente precisando ouvir a gente. E às vezes a gente está aqui parado: não tem nada para fazer na igreja, como não tem, gente? Nós somos uma igreja em célula. Diga: nós somos uma igreja em célula, no modelo dos 12. E Pedro convidou eles para entrar e passar a noite em sua casa. No dia seguinte, diga: no dia seguinte. Todos digam: no dia seguinte. Pedro acompanhou eles por outros crentes também de Jope, chegaram até a Cesareia no outro dia. E Cornélio, diga: Cornélio, diga mais alto: Cornélio, já esperava eles na companhia de parentes e amigos íntimos.
Cornélio já tinha preparado uma multidão de gente para receber Pedro. Cornélio já tinha juntado seus amigos, seus vizinhos, todo mundo para esperar ele. E eu quero dizer para você uma coisa: em algum lugar dessa cidade, levanta a mão e diga, em algum lugar dessa cidade, tem uma casa, tem uma família, tem pessoas esperando pela tua voz, que tu te levante e vá até alguém, levar o evangelho de Jesus e dizer para elas: tem um Deus que te ama, um Jesus que te ama. Tem gente esperando pela voz da igreja. Levanta a mão e diga: tem gente esperando pela minha voz, pela voz da igreja, e você está lá, então te levanta, porque você vai ser usado para alcançar muitas pessoas nessa cidade. Pode aplaudir ele. O apóstolo disse: como ouvirão se não tem quem pregue? Como as pessoas ouvirão? E é isso que Deus está mostrando para Pedro. Pedro, tem gente precisando te ouvir, Pedro. A palavra que o Gilmar Brito ministrou aqui sábado, sexta de noite, foi uma palavra que tocou muito no coração, quando ele falava do vaso do oleiro. E quando ele falava sobre o profeta que desceu na casa do homem simples. Tem muita gente simples esperando pela gente. Mas sabe por que não avança? Porque muitos estão cismados. Muita gente que era para ser líder, arrebentando, ganhando gente, está cismado. Estão embaraçados. E dizendo: eu acho que não é que Deus vai falar mais comigo. Não. Tem gente esperando por você. Ontem o Daniel, sábado, no final da reunião lá, depois daquele culto, o Daniel chegou para mim e disse: eu estou pronto, apóstolo. Estou pronto, tem muita gente para ganhar lá. E a gente fica pensando: poxa, que alegria ouvir isso de alguém. Estou pronto. Agora tem pessoas que são cismadas: não é para mim mais, eu não nasci para isso. Eu fico lá com autopiedade. Deus está dizendo: Pedro, e logo Pedro entrou na casa, Cornélio lançou. Quando Pedro, olha bem no versículo em diante, no dia seguinte foi com eles, acompanhado com alguns outros crentes, para Jope, e chegaram a Cesareia outro dia, e Cornélio esperava na companhia de parentes, amigos e íntimos. E logo que Pedro entrou, diga logo que Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio lançou-se, olha gente, olha a sede que estava Cornélio. Cornélio se lançou aos pés de Pedro para adorar ele. E Pedro puxou ele e disse: cara, não, te levanta, eu sou um homem como tu. Eu disse: meu Deus, como Deus está precisando hoje de gente que cause impacto espiritual na vida de outros. Sabe por que você está aqui? Porque Deus quer que tu cause impacto na vida da tua família. Deus quer que tu cause impacto na vida dos teus vizinhos. Deus quer transformar a tua vida, porque Ele sabe que tu pode impactar outros. Deus quer transformar a tua casa, porque um dia tu vai chegar na frente de pessoas, elas vão querer dizer assim: oh meu Deus, não, cara, eu sou um homem comum. Levanta a mão e diga: quando nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Levanta as duas mãos, só você quer falar. Quem não quer, não fala mais. Diga: quando nós somos cheios da presença de Deus, não existe mais comuns. Homens cheios de Deus são diferentes para causar impacto na cidade, na sua casa, na sua família, no seu lar e nessa geração. Ei, você não pode ser comum. Diga glória a Deus. Mas como Deus vai nos usar se a gente ainda quer ser comum? Se a gente não entende o que Deus colocou na tua vida é para algo maior. Disse: levanta, Pedro, levanta, eu sou um homem como tu. E Pedro ia conversando com ele e entrou. Diga: e ele encontrou
Você que é líder de célula, tome posse disso. Ele encontrou. Só quem crê nisso, diga aí, ele encontrou muita gente reunida. Uau! E Pedro disse, agora escute a visão. Você vai entender agora. E Pedro disse: Cornélio é um judeu. Cornélio, tu sabe que é contra a lei judaica nós nos relacionarmos com estrangeiro ou entrar no seu lar. Não podia, aí Pedro disse, isso não podia acontecer. Eu jamais poderia estar na casa de um judeu com um gentil dentro, com um estrangeiro dentro. Eu não aceitaria isso. Aí ele diz, contudo, antes de chegar aqui, Deus me mostrou numa visão que eu nunca deveria considerar alguém impuro ou imundo. Apressei, pois, a vir aqui. Digam-me, por que mandaram vir aqui? E Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava orando como de costume, às 3 da tarde, quando me apareceu um homem com roupas brilhantes, e me disse, Cornélio, as tuas orações e a tua generosidade foram ouvidas, e Deus reparou teus atos de generosidade. Envia algum homem a Jope, e manda vir Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. E assim eu mandei te chamar, imediatamente fizeste bem e vim depressa. Agora nós estamos todos presentes diante de Deus e ansioso para ouvir o que tu tens para falar para nós. Entra, Pedro, fala. Pedro, diz o que tu tem para dizer. Deus sempre vai preparar você antes para receber aquilo que Ele tem. Agora, se tu não entender o tempo da preparação, tu não recebe. Como é bom, diga como é bom. Eu sou apaixonado por fazer célula, gente. Eu sou apaixonado por fazer célula. Eu não sei como é que tem gente que perde essa paixão, meu Deus, de poder estar ensinando pessoas te ouvindo. Tem gente que prefere estar falando de futebol, conversando sobre novela, falando piada com um grupo de amigos, do que sentado numa casa ensinando pessoas e levando elas para Jesus. Eu não entendo isso. Ah, se tu entendesse o dom que há em ti. Ah, se você entendesse o dom de Deus que eu coloquei sobre a tua vida, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Aí nós vamos passar pela vida toda, nem entendendo se eu fui salvo, se eu fui ganho, se eu sou consolidado, e vai passar um monte de gente pela minha vida, e nunca vão ouvir aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu quero dizer para você, todos vocês têm uma mensagem que Deus colocou dentro de ti. Não, tu ainda não entendeu. Todos nós que estamos aqui e que já somos cristãos, batizados, você já tem uma mensagem para falar para as pessoas. Aí eu fico dizendo, ninguém quer. Ninguém vai me ouvir. Mas essa palavra, eu estou ansioso para ouvir. Hoje eu estava sentado com o Gilmar, na mesa almoçando com ele, eu e a Inês, e nós paramos para ouvir ele. A simplicidade dele, um homem de Deus fantástico, simples, humilde, mas a gente ficava olhando, ele contando quem ele era, a simplicidade dele, onde Deus levou ele, da onde Deus tirou ele. Aí a gente quer ouvir. Por isso que Deus trouxe ele para cá, trouxe para esse dia, porque a gente queria ouvir o testemunho dele. Aí o Lucas estava perto assim, apóstolo, posso botar a cadeira aí do lado? Eu preciso ouvir também.
A gente, assim como nós, precisamos aprender a ouvir os nossos apóstolos, os nossos pastores, os nossos líderes. Tem gente precisando ouvir você em algum lugar dessa cidade, que está ansioso para ouvir você, que está ansioso para lhe escutar. Aí Pedro respondeu: agora verdadeiramente vejo que Deus não é parcial. Quem pode gritar bem alto: Deus não é parcial? É você que pensa isso. Deus ama mais o queridinho do Lucas, Deus ama mais o fulano. Eu acho que Deus não é parcial, nem eu sou parcial. Nós estamos, Pedro disse, agora verdadeiramente eu vejo que Deus não é parcial. Ele aceita pessoas de todas as ações, e eu vou conjecturar aqui, não perdendo a essência. Ele aceita pessoas de todas as tribos, de todos os cantos, que temem e fazem o que é justo. Deus aceita você. Não, tu está dormindo. Deus aceitou você e continuará aceitando outros. Mas você vive dizendo: meu Deus. A gente passa mais tempo no ministério da gente, pastor Sérgio, tentando convencer as pessoas de quanto Deus a ama e quanto Deus quer usar elas. A gente passa mais tempo tentando convencer elas, porque tem pessoas que eles não conseguem entender isso. Aí quando Deus faz da vida do outro, vem a inveja, vem o ciúme, vem o orgulho. Aquela pessoa, o Lucas errou contra mim, não perdoo mais ele. Ei, aprenda a ser imparcial com Deus. Aonde que o teu orgulho vai te levar? Você não confessando, você não amando pessoas, você não, aonde que o teu orgulho vai te levar? Solitário, na solidão. Tem dois pecados, tem dois tipos de pecado que não tem perdão. Você sabe qual é o primeiro? Qual é os pecados que não tem perdão? Diga: blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você não reconhecer aquilo que Ele tem feito na tua vida e atribuir a tua sorte, atribuir ao esforço teu humano. Não é eu que faço. Seu nome, pô, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Ele que está trabalhando. Aí quando você ganha qualquer coisa, você atribui a qualquer outra coisa. Isso é blasfêmia. E qual é o segundo pecado que não tem perdão? Se você não perdoar o teu irmão, eu não perdoarei vocês naquele dia. Uau. Tem gente que não vai para o céu. Tem gente que não vai para o céu, que tem gente que nunca blasfemou contra o Espírito Santo, mas ele não vai para o céu porque ele não conseguiu perdoar o outro e abraçar o outro. Eu perdoei, mas eu quero dizer para você que essa frase eu risquei da minha vida, tá? Eu perdoo, mas perdoar não significa conviver. Mentira. Isso foi a maior mentira que eu aprendi na minha vida. Imagina se Jesus olhasse para ti, Serginho, e dissesse assim: Serginho, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Imagina se Deus dissesse para ti: eu te perdoo, mas não venha orar nunca mais. Será que Ele faz isso? Não. O problema é que nós criamos prática para tentar dar desculpa para aquilo que nunca aconteceu na nossa vida. Você sabe que eu sou um pastor assim. Às vezes tem pessoas que saem da igreja, eu fico bravo, não quero ver mais esse cara na minha frente, eu fico bravo, não quero ver. Aí daí a pouco eu estou lá e alguém manda uma mensagem para mim: meu apóstolo querido, como é que tá? Meia hora depois já estou de conversa, mandando beijo, mandando abraço, porque Jesus me chamou para ser assim. Jesus me chamou porque pessoas precisam de mim. Diga comigo: Jesus me chamou porque pessoas precisam de mim. Olha para o teu irmão que está ao teu lado, diga para ele: meu irmão, mas olha dentro da bolota dos olhos dele agora, e diga: meu irmão, te falar com sinceridade, conta comigo. Precisa de alguma coisa? Conta comigo. Tem um irmão nosso aqui da igreja que está lá em Porto Alegre, já faz uma semana.
a sua filha foi, né, foi fazer uma cirurgia, fazer um transplante de fígado. E eu liguei para eles sexta-feira. Logo que eu voltei de Manaus, como é que está meu querido? Ele, apóstolo, o senhor sabe, sim, estou sabendo, estou orando. Eu disse, o que o senhor precisa? Ele disse, apóstolo, eu não quero, o que o senhor precisa financeiramente? Fui lá e fiz uma transferência para ele. Ele, muito obrigado, apóstolo, o senhor não sabe, mas eu já estava quase sem nada. Estou pagando o hotel todos os dias para dormir, estou comendo todos os dias, para cuidar dela aqui. Isso é se importar. Não é que tem dinheiro não, mas eu acredito que o pouco que a gente tem, a gente um pouquinho pode ser generoso com o outro. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite com a gente? É que Deus tremendo para derramar sobre as nossas vidas. Eu não sei se você recebe, mas sobre a sua vida. O problema de nós é que a gente acha que já viveu tudo. O problema é que muita gente acha que já recebeu tudo, que já é detentor de todo o conhecimento sobre o bem e o mal, que a gente já tem toda. Não, você não tem nada ainda. Você tem uma fagulha do céu. Mas quando Ele abrir as janelas do céu, meu Deus do céu, a Bíblia diz que tu não vai ter onde guardar as bênçãos e as promessas que Ele vai derramar sobre a sua vida. Não vai ter. Agora eu sei que verdadeiramente Deus não é parcial, e Ele aceita pessoas de todas as nações que temem e fazem o que é justo. Eu estou certo de que ouviram as boas novas dirigidas ao povo de Israel, que a paz com Deus por Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação. Esta é a mensagem que depois se espalhou por toda a Galileia, Judeia e Galileia, e depois do batismo que João pregou. Sem dúvida, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo e poder, andando por toda parte, praticando bem, curando o que estava sob o poder do diabo, pois Deus estava com eles. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Versículo 44 para terminar. Enquanto Pedro dizia essas coisas que eu estou dizendo. Versículo 44. Diga, enquanto Pedro dizia essas coisas, o que aconteceu? Um, dois, três. O Espírito. Uau! Uau! Esse é o Pedro do Pentecoste, querido. Esse é o homem que Deus transformou ele no Pentecoste. Ele estava falando, daqui um pouco, alguém se levantou e começou a falar em línguas estranhas. E ele continuou falando, daí um pouco já não era um, e enquanto ele falava essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre quantos o escutavam. Os crentes oriundos da circuncisão que tinham ido com Pedro ficaram pasmados ao verem que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado também sobre o gentio, e de fato ouviram-nos falar em línguas diferentes, glorificando a Deus. Começa a ficar em pé nessa noite. Levanta as tuas mãos ao céu. Fecha os teus olhos e